Se tem uma coisa que eu andei observando na nossa comunidade, não somente na nossa comunidade aqui entre os produtores, mas também em toda a sociedade em si, na sociedade, na mídia, né, até mesmo nas redes sociais, em qualquer lugar que a gente olhe, a observação que eu tive é que ninguém para pensar e analisar que as digníssimas também são betas, né? Elas também são betas. É muito comum a gente só ficar martelando em cima do beta padrão, né? Ficar falando só beta, tal, betinha, tal. A gente fala muito do cara beta, mas a gente também não fala da digníssima beta. E muitas vezes as digníssimas são mais betas do que o nosso betinha, o famoso betinha aqui da nossa comunidade, né? É, porque elas acabam ficando muito em fora de si, no caso, né? E parece que na cabeça delas, ou não somente delas, mas tanto da nossa comunidade como toda a mídia em si, toda a sociedade, acredita que só o homem é beta, né? Mas de fato as digníssimas são extremamente betas, né? E ninguém para reparar isso, né? Porque a gente fala muito o betinha, não sobrou nada, mas a digníssima também é muito beta. Tem muitas aí que são muito betas, né? Eu vou explicar essa minha analogia, mas tenho que informar que talvez aí, se você está caindo de paraquedas aqui no canal, eu gosto de compartilhar minhas vivências, que eu fui técnico de enfermagem e depois de ter sido técnico de enfermagem eu fui publicitário em uma agência também. Ou seja, eu atuei em duas áreas repleto de digníssimas, então eu conheci bastante o profano, certo? O profano aí das digníssimas eu conheci bastante. E o mais interessante é que como é um ambiente cheio de digníssima, né? Você pode fazer certas, né, você pode tirar certas conclusões, né, principalmente quando você já é da comunidade, que é o meu caso. Acho que eu já expliquei aqui em alguns vídeos anteriores que eu já estava para sair, né, do ambiente de trabalho, né, do mercado de trabalho, eu já estava para sair, porque eu já tinha meu negócio pronto, eu já não precisava mais do meu CLT, né? Eu já era autônomo, já tinha, né, já estou, né, mas naquela época eu já estava com muito caminho andado, então eu já não precisava mais do emprego, então antes de sair eu joguei muita realidade da nossa comunidade aqui, mas de um jeito certo, é claro, na cara de todo mundo. Por exemplo, quando fui técnico de enfermagem, né, eu já expliquei isso no vídeo anterior, tinha muito médico que se achava Deus, né, mas eu pegava e jogava na cara dele, falava, cara, você é um CLT, você trabalha pros outros, você não dorme 8 horas por dia, você se lasca de trabalhar, tá se achando grande coisa só porque viaja uma vez a cada 6 meses aí pra França aí, mas você é um lascado como todo mundo, porque você tá aqui todo dia batendo seu pontinho e trabalhando mais de 20 horas por dia, né. Então, isso para um técnico de enfermagem chega a ser interessante, né? Porque todo mundo olha para você como se você fosse alguém inferior, tal. Mas eu já tinha estudado, eu tinha feito a faculdade de publicidade e tudo mais. Aí depois eu comecei a montar meu negócio começou a dar bem, aí eu já comecei a soltar a real na cara de todo mundo, né? E das digníssimas eu fazia a mesma coisa, certo? Então eu arrebentava a cara dos médicos com essas palavras, eu também arrebentava as digníssimas também. Ficava falando, ó, né, que elas têm muito essa mania de se achar, então eu julgava lá, falava, ó, você não é grande coisa, cara, você não é grande coisa, você é uma mediana, você é uma nota 4 aí, tá se achando pra caramba, porque bonita, bonita você não é, bonita mesmo é uma garota aí que tá na rua aí, uma agência de modelo já bate o olho e fala, é essa, ou é uma garota aí que tá na rua aí e todo mundo torce o pescoço pra olhar, isso é bonita, você não é, então assim, ó, acabava muito com a moral das digníssimas também, né, porque eu acho que esse é o problema do pessoal da área da saúde, igual que eu já citei no meu vídeo anterior, é um pessoal
ególatra, um pessoal que tem um ego muito alto, mas é um pessoal assim que não está acostumado a escutar a realidade, tá? É um pessoal assim que não está acostumado a escutar a realidade. Aí quando você joga a realidade, você solta assim a realidade na cara da pessoa, a pessoa fica, parece que entra em um tipo de colapso mental, né? Porque não está acostumado a escutar. É igual a nossa comunidade aqui, né? O cara, quando é beta, entra aqui, ele não absorve as informações, ele entra em total colapso mental, né? Então, eu não precisei ter a Mask Pill, como a maioria do pessoal aqui tem. Eu não precisei. Então, eu já queria ver isso mesmo. Foi um experimento que eu fiz. Como eu já estava pronto para sair, eu já soltava, ou eu já chutava o balde, né? Então, por que eu estou falando isso tudo? É igual que eu falo, né? A Digníssima também é beta, tá? Elas são beta e muitas vezes elas são piores, são mais beta do que o nosso beta, tá? No meu vídeo anterior aí, eu falei que muitas delas não fecham um mês com R$ 100 na conta. Pois é, as digníssimas não fecham um mês com R$ 100 na conta. Eu já relatei no vídeo anterior como isso acontece, certo? E além delas não fechar o mês com R$ 100 na conta, né, elas estão totalmente endividadas, todas lascadas, mas para elas, entendeu? Para elas, na cabeça delas, elas acham que são grande coisa. Na cabeça dela, a beta é só o cara, entendeu? Aí às vezes, o nosso Betinha pode ainda fechar o mês com R$ 1.000 na conta, entendeu? O nosso Betinha ainda pode comprar um jogo aí, montar um PC Gamer, coisa que elas não podem. Elas pegam um iPhone aí, parcelam em 15 vezes e termina de pagar quando já tem outro, entendeu? Então, tipo assim, nada mais beta do que a situação delas, né? Porque pra gente classificar como beta, o que que é o beta? O beta é o cara que, né, é o cara que recebe pouco, é o cara que não tem uma aparência muito boa, né? É um cara, né, o beta em si. Mas aí a gente vai olhar pra digníssima, né? Ninguém fala, ah, você é uma beta. Ninguém fala isso pra elas, né? Mas elas de fato são. Você vai ver o que que tá na digníssima. A digníssima tá lá num subemprego também, no emprego ruim. Às vezes é uma assistentezinha aí de RH, ganha mal, ganha em média aí R$ 1.700, 1.800, entendeu? Passa um mês totalmente apertada, não fecha o mês com R$ 100 na conta e muitas vezes não tem nem dinheiro para sair, né? Se não tiver um cara para pagar a conta, elas não têm dinheiro para sair, entendeu? É, Aí, no caso dela, muitas vezes elas são mais beta do que o nosso beta. Até porque, de aparência, a população média brasileira não é bonita, certo? Não é bonita. Eu já fui pro Chile, pra Argentina, até pro Paraguai. E, cara, no Paraguai mesmo, eu tive uma experiência melhor com as digníssimas, sabe? As digníssimas lá no Paraguai são mais, como eu posso falar para vocês, são mais receptivas, mais educadas, sabe? Te recebe melhor, sabe te tratar melhor, diferente da digníssima brasileira, que além de não ter uma aparência muito boa, são extremamente arrogante, entendeu? Mal educada, não sabe falar direito com os outros, entendeu? Aí elas entram muito nessa na categoria beta. E o pior de tudo é que além delas serem betas, elas são muito arrogantes, cara. São muito arrogantes, tá? Então, fazendo essa introdução, eu vou trazer um caso que aconteceu semana passada. É, Alguns de vocês já sabem, certo? Eu já fui técnico de filmagem, já fui publicitário, agora eu sou empreendedor, tenho o meu negócio aqui, eu trabalho com tráfego pago e tal. Já tenho um contrato com muitas empresas aqui, já para mim tá super tranquilo. Mas aí, o que acontece? Aconteceu de eu ter recebido uma propostinha aí, né, de um hospital aí que eu trabalhava, parece que, né, CLT, olha só como é que é o CLT, né? Umas 3 pessoas meteram atestado lá, coisa que sempre aconteceu, e umas 3 pessoas meteram atestado, aí teve um pessoal, deu férias para 2 pessoas, então um quadro lá ficou bem apertado, aí eles acabaram tendo que chamar algumas pessoas para poder cobrir férias e certos afastamentos. Então aí me perguntaram se eu queria ir, né? E eu aceitei já, porque paga R$ 700 o dia, tá valendo a pena, né?
E como eu trabalho com tráfego pago, eu não preciso, assim, ficar me matando de trabalhar, sabe? Às vezes é uma vez no dia que eu tenho que acompanhar uma campanha, fazer uma diferencia aqui, e mexer numa coisinha ali não é coisa que leva o dia inteiro. Então é algo para mim que foi bem tranquilo, certo? E aí eu fui, né? Eu fui de novo lá. Eu já tinha o vídeo anterior tinha falado sobre as instrumentadoras, né? Eu já falei, o vídeo anterior foi só falando sobre isso, né? Que são as digníssimas bem arrogantes que tem, que são técnicazinhas, não ganham bem, ganham mal pra caramba, mas só porque arruma a mesa do médico, elas se acham médicas, né? E assim, muitas vezes fala português errado, não entende uma palavra em inglês, mas acha que é superior que os outros, né? Muita gente reclama desse comportamento delas, né? É muito comum, até mesmo escriturário, falar, nossa, essa pessoa é insuportável, e né? A digníssima instrumentadora geralmente é muito insuportável mesmo, certo? Aí eu fui chamado lá e fui fazer um plantãozinho lá, né? Fui fazer um plantãozinho lá, tal. Aí tinha uma digníssima lá, que eu já até conhecia ela, já sabia que ela era arrogante e tal. Aí eu acabei entrando lá em uma outra cirurgia, aí teve uma instrumentadora nova, né? Instrumentadora nova. Aí, beleza. Aí eu entrei lá, arrumando a sala, tal, que você tem que fazer essas coisas. Aí tinha uma... Aí tava lá, rolando lá o procedimento. O procedimento tava rolando, tava o médico lá, a instrumentadora lá, tal, e eu. Aí... Aí não dou nada, assim, assim, você bate o olho, você já sabe com, assim, digníssima instrumentadora já é arrogante, você só bate o olho, você já sabe, mas a digníssima que estava lá nesse dia era nova e já tinha jeitinho de arrogante já, né? Aí o médico lá foi fazer as brincadeiras dele, falando, o que você acha desse menino aqui? Você ficaria com ele? Mano, esses caras da geração X são, vocês já sabem, né? Vocês sabem como são a geração X, não preciso falar muito, né? Esses caras da geração X, ou assim, parece que só vivem em função de digníssima, não faz outra coisa na vida, né? O papo deles é só isso, né? À toa que, nossa, né? À toa que uma geração que, nossa, se lascou pra caramba, e eu acho que se lascou foi pouco, entendeu? Mas ok, né? Sempre vem esses médicos assim, que ficar falando isso, né? Aí a digníssima, sem me conhecer, sem saber nada sobre mim, né? Já veio querer dar uma de arrogantezinha, né? Ela quer pisar em cima de você pra dar uma assim de que é melhor, né? Porque esse que é o problema das instrumentadoras, né? Elas gostam de pisar em cima dos outros pra parecer que é grande coisa pro médico, né? Elas fazem muito disso. Então, pra você ver, ela veio tentar ser arrogante comigo, né? Falar, não, esse menino é zoado, sei lá o quê. Aí, vocês já sabem, né? Eu já soltei a Mask Pill, eu já tenho empreendedorismo, só estava lá para fazer um plantãozinho só. Aí eu arrebentei ela também, né? Eu cheguei e falei, ué, feia é você, cara. Né? Aí, assim, o engraçado é que os caras da geração X, eles não suportam ouvir isso, eles não aguentam a nossa realidade aqui. Toda a realidade que jogamos aqui na mesa, eles não tancam, entendeu? Não entra na cabeça deles, porque eles têm muito de ficar achando que digníssima é santa, é isso, é aquilo, entendeu? Eles endeusam demais digníssima, entendeu? Eles não são assim iguais a gente que já tem uma observação. A gente, nós aqui olhamos para a digníssima como uma pessoa normal. Eles não, eles olham como se fossem umas anjas, entendeu? E ainda, por exemplo, igual que eu tô falando aqui, ainda tem muita dificuldade, não somente da nossa produção aqui, da nossa comunidade, mas da mídia, das redes sociais, tudo em si, ainda tem uma dificuldade de ver que a digníssima também é beta, certo? Tem essa dificuldade, é isso que eu tô querendo falar nesse vídeo. Ainda existe uma certa dificuldade de classificar a digníssima como beta, e elas são, tá? E elas são beta sim. Então, aí voltando, né? Aí assim, o cirurgião não soube nem onde pôr a cara quando viu que eu tava retrucando ali, que eu tava soltando a real. Falando, nossa, você é feia, cara. Aí ela, o quê? Entendeu? Se descabelou toda. Aí eu joguei a realidade. Falei, ó, você tá aí trabalhando pros outros aí, ó. Você tá aí, ó, trabalhando pros outros, ganhando mal. Se você fosse isso tudo que você acha que você é,
o pessoal olharia aqui pra tua cara quando você andasse assim, todo mundo torceu o pescoço pra olhar pra você, se você realmente fosse isso tudo. Se você fosse bonita mesmo, você nem tava aqui, você tava gravando um vídeo pro Instagram, recebendo um patrocínio. Aí pronto, a digníssima não aguentou, aí o cirurgião mesmo falou, não, vamos parar aí com isso aí, gente, vamos parar, vamos trabalhar aqui, porque o cara já não tava aguentando. Eu soltei essas realidades, deu pra ver que o médico, ele entendeu. Mas assim, ele ainda olha pra digníssima com pena. Agora é isso que eu quero que vocês entendam. Esses caras geração X olha pra elas com pena, né? Mas olha só a forma que elas tentam tratar a gente, entendeu? Elas vêm, elas tratam a gente com desprezo. Nem conhece, nem sabe quem é você. E já chega te tratando com desprezo, entendeu? Mas tudo bem, foi rolando, né? E abafou o caso, aí mudamos de assunto, começamos a falar de economia. E engraçado que eu e o médico lá estávamos falando de economia e a digníssima lá sem entender nada. Porque ela não quer assuntos que digníssima não entende. Digníssima não sabe ganhar dinheiro. Eu vi isso muito na faculdade também. Quando eu fiz publicidade, só tinha eu e mais 3 caras. Desses 3 caras, 2 resolveram empreender. Os 90 alunos que eram digníssima foram tudo para o mercado de trabalho. Foram todos trabalhar para os outros. Então, é muito da digníssima, assim, elas querem se vangloriar pelos status, né? Elas querem jogar na cara dos outros que têm status, mas elas não param para perceber que esse status dela coloca ela como uma funcionária. Você pode ser gestora daquilo, você pode ser gestora daquilo, mas você não passa de funcionário, você ainda trabalha para os outros. Eu, inclusive, fiz um vídeo aí falando sobre elas não tancam o mercado de trabalho, que foi isso que aconteceu com uma digníssima da minha família. Foi lá, se deu bem, se dedicou, foi no mercado de trabalho, mas chegou lá, não tancou, entendeu? Não tanca, entendeu? Não tanca cargo grande, certo? E é aquilo que eu falei para vocês. Elas são muito de ir pelo status e tal, mas esquece que tá trabalhando para os outros, né? Independente do cargo, você ainda tá trabalhando para os outros. Aí, beleza. Aí, no caso, né, abafou o caso, aí passou várias horas e tal. Aí o médico lá foi lá, né, mangina, como tinha que ser, perguntou lá pra digníssima um pouco da vida dela. E ela foi falando. Aí pronto, cara. Aí que você começa a analisar que a digníssima é extremamente beta, lascada. E detalhe, não era bonita essa digníssima, tá? Abaixo bem mediana, assim, quase um 4,5 pra média, entendeu? Mas é aquilo, mesmo sendo bem beta, assim, elas ainda se acham grande coisa, né? Mas ok. Aí que a gente começa a perceber, poxa vida, elas são lascadas, mas acham que são grande coisa, né? E aí essa digníssima começou a falar lá, né, um pouco da vida dela e ela falou, tenho 2 filhos, um desses filhos é especial no caso, né, ela tem um gasto muito grande com esse filho dela, separada, emissol, emissol com um filho, infelizmente eu tenho pena da criança, certo? Filho aí especial que ela vai ter um certo tipo de trabalho a mais para poder manter e separada tal, ferradinha, né? E mora de aluguel, Agora eu quero que vocês peguem e façam as contas aí. Veja bem, a digníssima já ganha menos que você, tá ferrada, mora de aluguel e ainda quer vir desprezar você. É isso que eu quero que vocês entendam. Digníssima tá lascada, tá toda ferrada, mas ainda quer desprezar você. Ou seja, elas são a beta da beta, extremamente beta, porque querendo ou não, o cara pode ser um beta, mas pelo menos às vezes o cara não tem filho, não tem gasto, entendeu? Às vezes o beta tem um apartamento aí apertado, mas é dele. Entendeu? Já a digníssima não, morando de aluguel toda ferrada e ainda querendo fazer briguinha com você, né? E aí eu fui vendo, ela foi falando da vida dela, eu já falei, puxa vida, eu tenho pena, assim, não sei se dá pra ter pena, né? Porque a pessoa já é lascada, né? A digníssima lá é lascada. E ao invés dela tentar, assim, sabe, ser uma pessoa gentil, conversar com você, não, extremamente arrogante, entendeu? E não para perceber que às vezes
né, e não para perceber que às vezes você pode ser alguém que talvez ajudaria com um emprego, poderia, igual eu falei para vocês, muitas pessoas descobriram que eu fazia convite, currículo, então eu já fiz para bastante pessoas, inclusive para muita digníssima eu fiz currículo. Eu falei isso no vídeo anterior, que eu já fiz muito currículo para digníssima que não tinha dinheiro no final do mês e teve que esperar o dia do pagamento para me pagar. Olha o nível delas, cara. Olha o nível delas, elas têm que esperar o dia do pagamento para poder fazer alguma coisa. E quer vir falar que nós somos beta, quer vir falar que nós somos liso. Sendo que as lascadas é elas. E sem contar também que eu malho bastante. Já falei pra vocês, eu tenho até uma boa aparência. Eu malho, eu me cuido, durmo bem, como alimentos saudáveis, entendeu? E assim, de nota, eu tô pelo menos de 7,5 e essa digníssima tava na 5, né? E ainda se achando pra caramba. Mas é aquilo que eu voltei a falar pra vocês, né? Aí a digníssima contando a vida dela e pronto. Eu já vi, eu pensei, nossa, essa pessoa tá extremamente lascada, entendeu? Aí, claro que o médico também foi perguntar da minha vida. Aí eu já falei, cara, eu tenho uma empresa de marketing digital, eu tenho clientes, eu tenho minha casa própria, eu faço academia, eu tenho até investimentos. Eu fui falando, né? Eu sou solteiro, não tenho um filho, moro sozinho, de boa. Aí pronto, aí a digníssima já olhou pra mim com uma cara de derrota, cara. Com uma cara de derrota. Que aí que eu quero que vocês vejam. Eu quero que vocês vejam o seguinte, entendeu? Muitas vezes ela está chamando alguém de beta, ou tá tendo certo tipo. Às vezes acha que uma pessoa é lascada, mas ao grosso modo, quando você vai ver, a lascada são elas. Entendeu? E e aí pronto, né? A pessoa ficou muda, ficou sem moral, não conseguiu mais falar mais nada. Já viu que ela estava numa grande derrota, porque eu acho que um beta que pelo menos tem 2 neurônios não assumiria ela, uma emissão lascada dessa. Agora, o cara para poder pegar essa onça, inclusive tava solteira, né? Inclusive tava solteira, porque eu ainda acho muito difícil um cara querer encarar essa onça aí. Entendeu? O cara para pegar essa onça aí tem que estar num desespero do cara, mas a gente sabe que sempre vai ter um, né? Isso aí a gente sabe, né? Mas é, mas é aquilo que eu falo pra vocês, gente. Comecem a prestar atenção que as digníssimas são muito betas também, tá? Elas são betas. Ninguém fala isso, mas elas são betinhas, elas são lascadas. Elas parcelam iPhone diversas vezes. Elas, entendeu? Estão muito mais ferradas que vocês, entendeu? Que a gente aqui, entendeu? Tô muito mais ferrada, porque se você for comparar a minha vida aqui com a vida das brasileiras média, do brasileiro médio, eu tô muito acima, entendeu? Mas aí a gente vai pegar a brasileira, é igual que eu falo, a brasileira é extremamente arrogante, cara. É muito arrogante, mas tudo por conta desse manginismo que tem aqui. Porque eu já fui pra Argentina, pro Chile, pro Paraguai. Os 3 locais, cara, as digníssimas são muito gente boa, são muito tranquilas, não ficam fazendo doce, são de boa. Aí você vem pro Brasil, um país lascado, entendeu? O poder de compra do argentino e do Paraguai é maior que o do brasileiro, tá? O poder de compra de um Paraguai é maior que o do brasileiro, tá? Para vocês ficarem sabendo, tá? Um Paraguai aí consegue montar um PC game aí tranquilamente. Bem, por uns 5 pau ele monta um PC top, um PC lá montado no Paraguai, aqui sai por 30 mil, entendeu? É, Então, assim, eu fui para certos lugares, aí eu viajei para alguns lugares aí da América Latina e, cara, assim, as digníssimas são muito de boa, são muito tranquilas. Aí você vem pro Brasil, são extremamente arrogantes, cara. Só que é aquilo, né? O que acontece? O mimimismo, né, já deixou elas toda lascadas, assim, cara. Elas já não tinham muito neurônios, mas o mimimismo terminou com os poucos neurônios que elas têm. Elas não param pra pensar, cara, que elas são lascadas, entendeu? Elas são extremamente lascadas, porque assim, ainda se passa muito a cabeça, ainda se passa muito a mão na cabeça das digníssimas, entendeu? Ainda é muito passado de pano, assim, e tal. Ainda pegam leve, mas elas, cara, elas estão numa situação horríveis, horríveis, entendeu? Mesmo que ela esteja morando sozinha e ela tá
ela tá espremendo a carteira para se manter, entendeu? E as aí que são poucas, muito poucas que vão para o mercado de trabalho e se dão bem aí, não estão tancando, igual o último que eu fiz, um vídeo aí que eu fiz que elas não tancam o mercado, isso porque era exceção da exceção, tá? Teve vários, teve vários, teve várias maneiras de, né? Teve vários fatores sorte, né? Mas é isso aí, pessoal. Para não deixar o vídeo muito longo aí, vou encerrar por aqui. Me mandem relatos se caso vocês tiverem, me peçam sugestões caso vocês queiram e seguem forte. E não se esqueçam, elas também são betas.